É uma manhã de fevereiro. O frio ainda corta o ar quando as portas da igreja se abrem. Dentro, velas acesas. O cheiro de incenso misturado com algo diferente. Um odor seco, terroso, quase de fogueira apagada. As pessoas entram em silêncio, sem a pressa de um domingo comum. Algo aqui é mais antigo, mais pesado. No altar, um pequeno recipiente de cerâmica. Dentro dele, cinzas. Cinzas cinzentas, finas como pó, que foram folhas verdes há menos de um ano. Ramos abençoados, guardados, queimados, transformados naquilo. A fila começa a se formar. Homens, mulheres, crianças, velhos, um a um se aproximam. O sacerdote mergulha o polegar naquelas cinzas e traça uma cruz na testa de cada pessoa. E diz em voz baixa, uma das duas frases que a igreja conserva há séculos. Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Ou, convertei-vos e crede no Evangelho. Uma cruz de cinzas, na testa, visível para o mundo. Você já fez isso. Ouviu alguém fazer. Talvez toda a sua vida, todo ano, sem nunca ter parado para perguntar: de onde veio esse gesto? Quem inventou isso? Por que cinzas? Por que uma cruz? Por que exatamente essa quarta-feira? A maioria das pessoas sai da missa com aquela marca na testa e vai trabalhar, tomar café, pegar o transporte, fazer suas compras, com o pó na fronte e a sensação de que cumpriu algo, mas não sabe o que realmente está carregando. O que está guardado naquelas cinzas é uma história de 2000 anos. Uma história de homens e mulheres que ficaram fora das portas das igrejas por 40 dias inteiros, vestidos de tecido áspero, excluídos da própria família. É a história de um papa que organizou o tempo da igreja enquanto Roma desmoronava ao redor dele. É a história de um mesmo homem que em menos de 4 anos ordenou a maior guerra santa que o mundo já viu. E também tornou aquele gesto das cinzas obrigatório para todos os cristãos da terra. É a história de um rei que desceu do trono e se sentou sobre cinzas no meio da praça pública. É a história de um apóstata que atravessou a cidade coberto de pó e tecido de saco para chegar diante do Papa e pedir perdão de joelhos. E é também a história de um gesto espontâneo, nascido não de uma ordem papal, mas da compaixão dos fiéis comuns que um dia decidiram: se meus irmãos estão cobertos de cinzas, eu também vou me cobrir. Aquela cruz na sua testa não é um enfeite devocional. É o resíduo visível de um dos gestos mais antigos da humanidade, anterior ao próprio cristianismo, anterior ao judaísmo organizado, tão antigo quanto o primeiro ser humano que olhou para a fumaça de um fogo apagado e entendeu que era feito da mesma coisa. Prepare-se, porque a história da quarta-feira de cinzas começa muito antes de Cristo. Começa quando o mundo ainda era jovem e os homens já sabiam que eram pó. Muito antes de qualquer papa, muito antes de qualquer missa, muito antes de qualquer quaresma, os seres humanos já se cobriam de cinzas. Não era um ritual cristão. Era algo mais profundo do que qualquer religião específica. Era a linguagem do corpo humano diante de Deus. Em todo o Oriente Antigo, cobrir-se de cinzas e vestir tecido grosseiro era a forma universal de dizer: eu errei, eu sei que sou frágil, eu me submeto. Era uma linguagem que todo mundo entendia, de Jerusalém até a Pérsia, do Egito até a Mesopotâmia. E as Escrituras guardam esse gesto em páginas que virarão mais de 2000 anos depois. Pense em Jó, um homem justo que perdeu tudo: os filhos, as riquezas, a saúde. E no final do livro, depois de tudo que passou, depois de questionar a Deus, depois de ouvir a voz que vem do meio do redemoinho, Jó diz simplesmente: repreendo-me a mim mesmo e faço penitência no pó e na cinza. Jó 42, verso 6. Uma das frases mais antigas da humanidade sobre o que significa ser humano diante do infinito. Pense em Daniel. Por volta do ano 550 a.C., ao profetizar que Jerusalém seria tomada pela Babilônia, o profeta escreve: voltei-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o cilício e a cinza. Daniel não estava sendo punido. Ele escolheu as cinzas como linguagem de súplica. Pense em Mardoqueu. Quando o decreto do rei Assuero da Pérsia condenou todos os judeus do império à morte,
Mardoqueu vestiu pano de saco e cobriu-se de cinzas, não porque alguém mandou, mas porque seu corpo precisava expressar o que as palavras não conseguiam alcançar. E então, pense na cena mais poderosa de todas. O livro de Jonas. Um profeta relutante chega à cidade de Nínive, uma cidade pagã inimiga de Israel, e proclama: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E a cidade inteira acreditou. Os habitantes proclamaram um jejum, vestiram-se de saco. E o rei de Nínive, o homem mais poderoso daquele mundo, levantou-se do seu trono, tirou suas vestes reais e sentou-se sobre cinzas no meio da praça. Um rei sentado no chão sobre cinzas. Esse gesto chegou ao Evangelho de Mateus, quando Jesus, falando sobre o arrependimento, disse que até os habitantes de Tiro e Sidom, cidades pagãs, teriam se arrependido sob o cilício e as cinzas, se tivessem visto os sinais que os habitantes de Corazim e Betsaída viram e ignoraram. Jesus não estava inventando uma metáfora. Estava falando uma linguagem que todos ao seu redor conheciam há séculos. Cinzas, mas humildade diante de Deus. Cinzas nasce um reconhecimento da própria mortalidade. Cinzas. O gesto do corpo quando o coração não tem mais palavras. Essa era a herança que a igreja recebeu. Não inventou nada. Recebeu algo muito mais velho do que ela mesma e decidiu guardá-lo. Mas o que os primeiros cristãos fizeram com esse gesto foi algo que a maioria dos fiéis de hoje jamais imagina. Imagine que você viveu no século III depois de Cristo. Você é cristão. Você cometeu um pecado grave. Talvez tenha apostatado sob perseguição, negado a fé para salvar a própria vida. Talvez tenha cometido adultério. Talvez tenha matado alguém. Você quer se reconciliar com Deus, com a igreja. Você quer o perdão. Mas a penitência da igreja primitiva não é o que você conhece hoje. Não é entrar no confessionário, receber uma penitência, rezar 3 Ave-Marias e sair absolvido. A penitência dos primeiros séculos era uma das experiências mais radicais que um ser humano podia viver. E ela acontecia uma única vez na vida. Uma única vez. Tertuliano, o grande teólogo do século II, escreveu sobre isso com toda a clareza. O penitente deveria viver sem alegria, vestido com um tecido de saco rude e coberto de cinzas. Não por um dia, por meses, às vezes por anos. A duração era determinada pelo bispo, de acordo com a gravidade do pecado. No século IV, os penitentes estavam divididos em 4 classes. Havia os chorantes, em grego sugklaiontes, que não podiam nem entrar na igreja. Ficavam do lado de fora das portas, muitas vezes cobertos com tecidos ásperos e cinzas, deitados ou de pé, implorando aos que entravam que rezassem por eles. Quando um bispo passava, eles se jogavam ao chão, choravam, pediam intercessão. Havia os ouvintes, que podiam entrar no vestíbulo da igreja e ouvir as leituras, mas precisavam sair antes da Eucaristia. Havia os prostrados, que permaneciam de joelhos na parte inferior da nave, recebendo a imposição das mãos do bispo antes de serem dispensados. E havia os consistentes, os que já estavam próximos de ser reintegrados, presentes durante toda a liturgia, mas ainda proibidos de comungar. Eusébio de Cesareia, o primeiro grande historiador da igreja, registrou um caso que sobreviveu até hoje. Um homem chamado Natales havia se deixado seduzir por uma heresia e abandonado a fé. Depois, arrependido, foi buscar o perdão do Papa Seferino. Mas não chegou simplesmente como visita. Chegou vestido de saco, coberto de cinzas, chorando. Jogou-se aos pés do Papa em público. E Seferino, após observar sua contrição genuína, o acolheu de volta. Você conhece alguém hoje que esteja passando por uma crise de fé, lutando para voltar para a igreja depois de um período longe? Esse sistema rigoroso tinha uma lógica profunda. O pecado grave, especialmente após o batismo recebido geralmente por adultos, era visto como uma ferida que penetrava toda a pessoa e que exigia um processo longo e visível de cura. A comunidade inteira acompanhava. A comunidade inteira rezava. E a reconciliação, quando chegava, era um evento que toda a igreja celebrava. E o momento dessa reconciliação sempre foi o mesmo desde o século V. A manhã da Quinta-feira Santa.
Depois de toda uma quaresma de exclusão de saco e cinzas, o penitente voltava. E era recebido de volta. Mas antes disso, havia o dia de entrada, o primeiro dia da quaresma. O dia em que o penitente se apresentava, recebia as cinzas e era enviado para fora. Esse dia se tornaria algo que o mundo inteiro conhece hoje. Mas a história ainda tem muitas camadas. Era uma manhã de início de primavera em Roma, ou em Cartago, ou em Antioquia, em qualquer cidade onde houvesse uma comunidade cristã organizada nos primeiros séculos. Os penitentes chegavam antes do amanhecer, vestidos com saial, tecido áspero, sem forma, que irritava a pele, descalços em alguns casos, às vezes acompanhados apenas pela sombra de sua vergonha. Eles se apresentavam diante do bispo ou diante dos sacerdotes designados para aquele ministério nas basílicas maiores. Depois de confessarem seus pecados em particular, os graves, os públicos, aqueles que toda a comunidade já sabia, cada penitente recebia as cinzas sobre a cabeça. E então acontecia algo que nenhum fiel comum experimentava. Eles eram levados até a porta da igreja, e a porta se fechava atrás deles. Por 40 dias inteiros, eles não podiam participar das celebrações, não podiam sentar à mesa com a família em algumas práticas, não podiam exercer suas funções públicas em determinados períodos. Eram simbolicamente o que Adão e Eva foram quando foram expulsos do paraíso. Seres humanos que precisavam fazer o longo caminho de volta. A palavra latina para esse processo era penitere, o pedido de penitência, e suscipere poenitentiam, receber a penitência. Não era punição, era medicina. O bispo não estava condenando, estava prescrevendo uma cura longa, difícil, mas real. E então chegava a Quinta-feira Santa. Naquela manhã as portas se abriam de novo. O bispo se posicionava na entrada da igreja. Os penitentes que haviam cumprido os 40 dias chegavam. O bispo impunha as mãos sobre cada um, dizia a oração de reconciliação, e eles eram admitidos de volta à comunidade. Naquela noite, podiam comungar na vigília pascal pela primeira vez após meses, às vezes após anos. Era um renascimento público, visceral, real. Mas havia um detalhe que mudaria tudo com o tempo. Esse sacramento era concedido uma única vez. Se você pecava gravemente de novo depois de reconciliado, havia misericórdia, sempre havia, mas a cerimônia pública não se repetia. Isso fez com que muitos fiéis simplesmente adiassem a penitência para o leito de morte, com medo de não conseguir cumpri-la adequadamente na vida. No período medieval, por volta do século VIII, surgiu uma prática que revela o quanto esse rito estava integrado à consciência da morte. As pessoas que estavam para morrer eram deitadas no chão sobre tecido de saco coberto de cinzas. O sacerdote aspergia o moribundo com água benta e perguntava em voz alta: "Estás de acordo com o saco e as cinzas como testemunho de tua penitência diante do Senhor no dia do juízo?" E o moribundo respondia: "Sim, estou de acordo." O último gesto de uma vida, cinzas, saco, testemunho. Esse sistema foi lentamente se transformando. A penitência privada, confissão pessoal com o sacerdote, sem exposição pública, foi ganhando espaço. As penitências públicas foram diminuindo, mas as cinzas permaneceram. E então chegou um homem que organizaria tudo isso de uma forma que duraria 14 séculos. Roma, ano 590 depois de Cristo. A cidade que um dia governou o mundo está irreconhecível. Os aquedutos estão entupidos. As ruas que conheceram legiões romanas agora conhecem grupos de refugiados e o cheiro de pestilência. Os lombardos, povo bárbaro do norte, estão às portas. A população está com medo e a igreja está sem liderança estável há meses. Um monge é arrancado do mosteiro que ele mesmo fundou e jogado no cargo que mais temia, Papa. Seu nome é Gregório. Filho de família nobre romana, havia chegado a ser prefeito de Roma, o cargo mais alto da administração civil, antes de abandonar tudo, transformar sua casa em mosteiro e abraçar a vida contemplativa. Dizia que os anos no mosteiro foram os mais felizes de minha vida. E agora, aos 50 anos, doente, sofrendo de gota e problemas digestivos crônicos, era o líder de uma igreja no meio do caos. Gregório governaria a igreja por 14 anos,
de 590 a 604, e deixaria uma marca tão profunda que a história o chamaria de o Grande, Magno. Apenas 2 papas em 2000 anos receberam esse título. Entre suas obras estava algo que parece menor diante das guerras e das crises políticas, mas que tocava a vida de cada cristão: a reorganização do tempo litúrgico. Gregório organizou as celebrações, as orações, os cantos. O chamado canto gregoriano leva seu nome não porque ele o inventou, mas porque ele o codificou e difundiu. E foi ele quem tornou definitivo o início da Quaresma na quarta-feira. O problema matemático era simples. A Igreja queria 40 dias de jejum, em memória dos 40 dias de Cristo no deserto. Mas os domingos não eram dias penitenciais. Eram sempre dias de ressurreição, de alegria, não de luto. Então, se a Quaresma começasse num domingo, os domingos não contariam. E o total de dias de jejum ficaria em 36. Para chegar a 40, era necessário começar antes, na quarta-feira anterior ao primeiro domingo da Quaresma. Gregório chamou esse dia de Capite Iuni, a cabeça do jejum. O primeiro dia, o início de tudo. Ele organizava as procissões penitenciais em Roma pessoalmente. A tradição relata que havia uma procissão que partia da Basílica de Santa Anastácia, onde o Papa passava a noite anterior em oração e chegava à Basílica de Santa Sabina, onde a missa era celebrada, em silêncio, com salmos penitenciais sendo entoados enquanto a cidade ainda dormia. Era a quarta-feira, era o início, e as cinzas, que já existiam nos gestos dos penitentes havia séculos, estavam ali, guardadas no Sacramentário Gregoriano, o livro litúrgico que Gregório compilou e que se tornou a espinha dorsal do missal romano. Gregório morreu em 604. Deixou uma igreja mais organizada, um calendário mais preciso e um dia que ainda existia, mas ainda não era para todos. Isso mudaria, mas não por decreto, por amor. Pense numa comunidade cristã do século IX, uma cidade medieval europeia, uma manhã de início de Quaresma. Do lado de dentro da igreja, os fiéis comuns se ajoelham, rezam, recebem a bênção. Do lado de fora, os penitentes, cobertos de saial, com cinzas na cabeça, cabisbaixos, excluídos. Às vezes eram vizinhos, às vezes eram familiares, às vezes eram pessoas que todo o mundo conhecia e que todo o mundo sabia o que tinham feito para merecer estar ali fora. E aí aconteceu algo que nenhum papa ordenou, nenhum concílio decretou, nenhum teólogo prescreveu. Alguns fiéis comuns, ao saírem da igreja naquele dia, olharam para os penitentes do lado de fora. Aí decidiram por conta própria: se meus irmãos estão cobertos de cinzas, eu também quero me cobrir. Não porque sou obrigado, porque somos a mesma coisa, porque eu também sou pecador, porque não existe fronteira nítida entre o que está dentro e o que está fora. Foi um gesto de solidariedade espontânea, um gesto que cresceu ao longo dos séculos VIII e IX, de forma orgânica, não organizada. Fiéis que se benziam com cinzas após a celebração, que pediam ao sacerdote que também lhes impusesse o pó, que voltavam para casa com aquela marca na testa, não como sinal de vergonha pública, mas como sinal de pertença humana. Somos todos pó, somos todos frágeis, somos todos penitentes. Em torno do ano 1000, o pregador anglo-saxão Eufrico de Eynsham pregou o seguinte: lemos nos livros, tanto na lei antiga quanto na nova, que os homens que se arrependeram de seus pecados se cobriram de cinzas e vestiram seus corpos com tecido de saco. Façamos agora esse pouco no início de nossa quaresma, espalhando cinzas sobre nossas cabeças, para significar que devemos nos arrepender de nossos pecados durante o jejum quaresmal. Esse pouco, esse gesto simples, que 2000 anos antes já era feito por um rei de Nínive no meio de uma praça. Há um detalhe histórico que quase ninguém sabe. A forma como as cinzas eram impostas era diferente para homens e mulheres. Para os homens, as cinzas eram espalhadas sobre toda a cabeça, abundantemente de forma visível. Para as mulheres, por causa do véu que cobriam seus cabelos, o sacerdote traçava apenas uma cruz sobre a fronte. 2 gestos, um só significado. Quantos hoje passam por algum momento de fragilidade, uma doença, uma perda, uma decisão difícil,
e precisam de um sinal visível para começar de novo. O sinal existia. Estava crescendo. Estava se tornando o que a igreja sempre soube que seria. Mas faltava alguém que olhasse para tudo isso, para aquele gesto espalhado por mosteiros, igrejas, cidades, aldeias, e dissesse: a partir de agora é para todos, em todo lugar, para sempre. Esse homem chegaria em 1091 e traria consigo o peso de um mundo em chamas. Novembro de 1095, Clermont, França. Uma multidão se reúne ao ar livre, porque nenhuma catedral comporta tantas pessoas. Um papa de 70 anos sobe ao púlpito improvisado no centro da praça e pronuncia um discurso que mudará a história do mundo. Deus quer isso. Deus vult. O Papa Urbano II está convocando a primeira cruzada. Em menos de 4 anos, centenas de milhares de cristãos marcharão rumo à Terra Santa. Jerusalém cairá nas mãos dos cruzados em 1099. Urbano morreria semanas depois, antes de saber da vitória. Mas 4 anos antes daquele discurso em Clermont, em 1091, Urbano estava em Benevento, no sul da Itália. E ali, num sínodo que reuniu bispos de toda a Igreja Latina, tomou uma decisão aparentemente menor, mas de alcance imenso. A imposição das cinzas na quarta-feira de início da Quaresma seria obrigatória para todos os cristãos. Clérigos e leigos, homens e mulheres, ricos e pobres, imperadores e servos, o mesmo homem, o mesmo ano. O Sínodo de Benevento em 1091. O Concílio de Clermont em 1095. As cinzas para todos e a cruzada para Jerusalém. 2 gestos que parecem não ter nada em comum, mas que nasceram da mesma percepção. O ser humano é feito de pó, e esse pó tem um destino eterno. Urbano II não era um papa guerreiro por natureza. Era um monge cluniacense, formado na tradição de oração e conversão interior de Cluny, o maior mosteiro da Europa. Havia sido prior de Cluny, antes de ser nomeado cardeal por Gregório VII. Entendia profundamente o valor da penitência, da conversão, do caminho interior. Quando ele tornou as cinzas universais em Benevento, estava completando uma jornada de quase 8 séculos, das cinzas dos penitentes públicos excluídos das igrejas, passando pelo gesto espontâneo de solidariedade dos fiéis medievais, chegando ao rito formal, obrigatório, universal, que toda a Igreja Latina passaria a celebrar todo ano. As cinzas eram espalhadas sobre as cabeças dos homens. Uma cruz era traçada sobre as frontes das mulheres. Bispos, padres, religiosos, leigos, todos receberiam o mesmo gesto. Todos ouviriam a mesma frase: lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Mas havia ainda um detalhe que a maioria não conhece. As cinzas que toda a igreja usaria a partir de então não seriam cinzas quaisquer. Teriam uma origem específica, uma origem que fazia o ciclo litúrgico fechar-se sobre si mesmo de um jeito que parece quase poético demais para ser acidental. E havia também o nome, porque o rito existia há séculos, mas o nome Quarta-feira de Cinzas não existia ainda. Ele chegaria 4 séculos mais tarde, de uma forma que revela como a Igreja nomeia seus mistérios com a calma de quem tem eternidade pela frente. As cinzas que você recebe na testa não são cinzas de qualquer coisa queimada. São os ramos do Domingo de Ramos do ano anterior. Pense nisso. No domingo em que a igreja celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, quando a multidão estendia ramos de palmeira diante dele, gritando hosanas, a igreja benze ramos. Ramos verdes. Ramos que as pessoas levam para casa, que enfeitam a porta, que ficam atrás do quadro do santo no corredor. No final do Domingo de Ramos, alguns desses ramos são guardados, conservados durante todo o ano. E então, antes da próxima Quarta-feira de Cinzas, são queimados. A tradição acrescenta água benta e incenso às cinzas resultantes. O que foi triunfo ontem se torna pó amanhã. O que foi símbolo de glória vira símbolo de mortalidade. Os ramos que saudaram o rei se tornam as cinzas que lembram ao rei e ao servo, que são a mesma coisa. O ciclo litúrgico não acaba. Ele se dobra sobre si mesmo. Havia também as 2 fórmulas, e elas não são intercambiáveis por acidente. São 2 convites radicalmente diferentes. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. É a frase do Gênesis, do momento em que Deus fala a Adão depois da queda.
é a frase da verdade humana nua: você é mortal. Isso é fato, não escapará. Convertei-vos e crede no Evangelho. É a frase de abertura do ministério de Jesus em Marcos. É a frase da possibilidade. Você pode mudar. A morte não é a última palavra. A conversão é sempre possível. Uma frase para a humildade. Uma frase para a esperança. O sacerdote escolhe qual usar. Às vezes usa as duas ao longo da celebração. E o nome? O nome Quarta-feira de Cinzas, Feria Quarta Cinerum em latim, só aparece nos livros litúrgicos no século XV, especificamente no missal impresso de 1474. O primeiro missal romano impresso com tipos móveis, aproveitando a nova tecnologia de Gutenberg. Antes disso, o dia tinha outros nomes em latim: Capite Iuni, a cabeça do jejum, como Gregório o havia chamado. 500 anos de história aconteceram antes de o dia receber o nome que carrega até hoje. Há ainda um detalhe que o Concílio Vaticano II mudou. Em 1962, a posição da imposição das cinzas na missa foi transferida para depois da liturgia da palavra, não no início. A Igreja não queria que o gesto fosse o primeiro contato com o sagrado naquele dia. Queria que as pessoas ouvissem a palavra primeiro, que entendessem o contexto e então recebessem as cinzas com consciência plena do que estavam fazendo. Tudo isso, os ramos queimados, as duas fórmulas, o nome que veio séculos depois, a posição na missa, está dentro daquele pó cinzento no recipiente de cerâmica sobre o altar. Mas a história não termina com Benevento. Termina, ou melhor, continua, em qualquer igreja do mundo, em qualquer quarta-feira de fevereiro ou março, quando as portas se abrem e as filas se formam. Desde o Sínodo de Benevento de 1091 até hoje, a Quarta-feira de Cinzas atravessou mais de 900 anos de história. Atravessou as cruzadas e a Reconquista. Atravessou a peste negra, que matou um terço da Europa no século XIV. Atravessou a reforma protestante do século XVI, que eliminou o rito em grande parte do cristianismo ocidental, mas não na Igreja Católica. Atravessou as revoluções do século XVIII, que tentaram dessacralizar o tempo e o calendário. Atravessou 2 guerras mundiais. Durante séculos, o impacto social do dia era profundo e visível. Cidades inteiras mudavam de ritmo. Tavernas fechavam cedo na noite anterior. As festas cessavam. O carnaval, cuja própria etimologia remete ao latim carnem levare, retirar a carne, despedida dos prazeres carnais antes da quaresma, era a última folia antes do silêncio. E na manhã seguinte, as cinzas. A palavra quaresma vem do latim quadragésima, a 40ª parte. 40 dias. O mesmo número dos anos de Israel no deserto. O mesmo número dos dias de jejum de Elias caminhando até o monte de Deus. O mesmo número dos dias de Cristo no deserto antes de iniciar sua vida pública. O número não é decorativo. É simbólico no sentido mais profundo. É o tempo da travessia, da purificação, da preparação para algo que ainda não chegou. O Concílio Vaticano II, concluído em 1965, revisou a forma como a quaresma seria vivida. Suavizou as regras externas de jejum e abstinência, que antes eram mais extensas, mas reafirmou o núcleo: conversão, oração, caridade. E preservou a Quarta-feira de Cinzas intacta, com suas cinzas, suas fórmulas milenares, seu lugar singular no calendário como a porta de entrada para o tempo mais sagrado do ano cristão. Hoje, a Quarta-feira de Cinzas é um dos 2 únicos dias do ano em que o jejum é prescrito pela disciplina da Igreja. O outro é a Sexta-feira Santa. São os 2 dias que formam as âncoras da Semana Santa, as 2 extremidades da corrente que vai da morte de Jesus até a ressurreição. Bilhões de cristãos ao longo de quase 1000 anos desde Benevento entraram naquelas filas. Reis e mendigos, santos e pecadores, imperadores que um dia governariam o mundo e crianças que ainda não sabiam escrever o próprio nome. Todos recebendo a mesma marca, todos ouvindo a mesma frase, todos carregando por um dia inteiro aquela cruz de pó na testa, como um testemunho visível diante do mundo. E cada vez que um sacerdote mergulha o polegar nas cinzas e traça aquela cruz,
Ele está repetindo um gesto que tem raízes nos pátios dos penitentes do século IV, nas palavras de Tertuliano, no século II, nos livros de Jó e Daniel e Jonas. E antes de tudo isso, no gesto instintivo do ser humano que olha para o fogo apagado e entende, sem precisar de palavras, o que ele é: pó, e destinado a algo além do pó. Você começou essa história ouvindo o barulho de uma igreja que se abre de manhã cedo. O cheiro de incenso e cinzas, uma fila, uma cruz traçada na testa, com o polegar de um sacerdote. Agora você sabe o que estava carregando. Aquelas cinzas são os ramos que um dia foram erguidos em triunfo. O que foi glória se tornou pó, para que o pó se tornasse memória, e a memória se tornasse esperança. Naquele pó está Jó, que perdeu tudo e se sentou nas cinzas e ainda assim não perdeu a fé. Está Daniel, que profetizou o cativeiro e se prostrou na cinza para suplicar. Está o rei de Nínive, que desceu do trono e se sentou no chão. Está Natales, o apóstata coberto de saco, que se jogou aos pés do Papa Seferino e foi acolhido de volta. Estão os chorantes do século IV, aqueles que ficavam do lado de fora das portas das igrejas, no frio da madrugada, esperando que alguém que entrasse para rezar se lembrasse deles. Estão os fiéis anônimos do século IX, que olharam para os penitentes e decidiram sem que ninguém mandasse: eu também quero me cobrir, porque somos a mesma coisa. Está Gregório, doente e exausto, organizando uma procissão ao amanhecer em Roma, enquanto a cidade tremia de medo dos lombardos. Está Urbano II, o monge de Cluny que se tornou papa, e que antes de lançar a maior guerra do mundo, sentou num sínodo em Benevento e disse: as cinzas são para todos, sem exceção. 935 anos se passaram desde aquele sínodo, e a fila continua. O que esse rito atravessou para chegar até você? Impérios que desmoronaram, guerras que reescreveram mapas, reformas que dividiram a cristandade, revoluções que tentaram apagar o sagrado. É simplesmente demais para ser acidental. Existe alguma coisa naquele gesto que o ser humano reconhece como verdadeiro antes mesmo de entender com a razão. Somos pó. E sabemos disso. E precisamos ser lembrados disso uma vez por ano, de forma concreta, visível, física, com a marca do pó na própria testa. Não é mórbido, é libertador, porque só quem sabe que é pó pode ser verdadeiramente grato pela manhã em que acorda. Só quem aceita que é finito pode viver sem desperdiçar o tempo que tem. Só quem reconhece que não é eterno por conta própria pode receber a eternidade como dom. Quando você sair desta história e a próxima quarta-feira de cinzas chegar, e ela chega todo ano, inevitável como o inverno, e o sacerdote traçar aquela cruz na sua testa, você vai saber o que está recebendo. 2000 anos de humanidade. A mesma linguagem que um rei de Nínive usou antes de Cristo. A mesma marca que os penitentes medievais carregavam nas ruas. O mesmo gesto que Gregório organizou numa madrugada romana. Uma cruz de cinzas, na sua testa. Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Mas também, e isso é o que a fila continua dizendo ano após ano, século após século: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o pó tem um destino,